Olá, excelente dia a todos. Meu nome é Rodrigo Farias e hoje nós vamos fazer um breve estudo que eu intitulei A Vida na Terra, Suas Circunstâncias e Nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos importantes da doutrina espírita que tem muita aplicação na nossa vida prática. Mas antes, como a gente sempre faz, vou fazer uma leitura inicial antes da nossa prece. Hoje é um poema de um autor muito famoso, né, entre os muçulmanos, um poeta chamado Rumi, da ala mística do Islã, do sufismo. E ele escreveu esse livro aqui, Poemas Místicos. Não dá para ver muito bem por causa do filtro do Zoom, enfim. Mas eu achei muito bonito, é bem apropriado ao nosso tema de hoje, que diz o seguinte: o título é A Raiz da Raiz do Teu Ser. Moldado em barro, misturado, porém, à substância da certeza, tu, guardião do tesouro da luz sagrada, vem, retorna à raiz, da raiz de ti mesmo. Nasceste dos filhos de Deus, mas fixaste muito abaixo a tua mira. Como podes ser feliz assim? Vem, retorna à raiz, da raiz de ti mesmo. És o talismã que protege o tesouro, e também a mina onde se encontra. Abre teus olhos, vê o que está oculto. Vem, retorna à raiz, da raiz de ti mesmo. Nasceste de um raio da majestade de Deus, e carregas a bênção de uma estrela generosa. Por que sofrer nas mãos do que não existe? Vem, retorna à raiz, da raiz de ti mesmo. Vamos agora à nossa prece inicial. Deus nosso Pai, Senhor de tudo e de todos, agradecemos por mais esse dia de vida na Terra e te pedimos, Senhor, que nos inspire a olhar essa mesma vida com os olhos do Espírito, com os olhos mais próximos da realidade, da nossa existência, do porquê de estarmos aqui e do futuro glorioso que nos aguarda a todos. Que possamos, Pai, por alguns minutos, entrar em uma comunhão mais intensa com a espiritualidade maior, com nossos mentores, nossos amigos, e que possamos perceber um pouco melhor, por trás de tudo, a harmonia maior que vive no universo. Possamos perceber as tuas leis que regem todas as coisas de uma forma perfeita e de uma forma que nos permitirá a todos um dia chegarmos à perfeição. Obrigado por tudo, Pai, e que assim pedimos a tua autorização para darmos por iniciado o nosso breve estudo de hoje, dando juntos como sempre, graças a Deus. Bom, hoje a gente não vai ter um texto específico da codificação, como é praxe. Eu peguei mais o tema geral e queria propor, né, um pequeno exercício. Na verdade, muito do nosso estudo de hoje é um pequeno exercício de imaginação. Mas esses exercícios podem ser muito úteis para a gente olhar as coisas de uma forma diferente. E o exercício é o seguinte: vamos começar com uma questão muito simples e que também é muito cara, né, aos espíritas. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? O que te vem à cabeça? Hoje em dia, muita gente usa a internet para se comunicar, fazer amigos, né? A gente vai preencher lá os formulários de aqueles perfis de rede social e sempre tem que escrever alguma coisa sobre nós. O que te vem primeiro à cabeça? Quando você tem que se apresentar, ou a alguém, se for um contato pessoal, ou, o que tem sido mais frequente hoje em dia, um contato virtual. Imagino que o nome, talvez, a idade,
logo em seguida, pode ser. Talvez, principalmente se você estiver preenchendo uma ficha, né? Sexo, gênero, se o nome, especialmente se o nome já não indicar isso, né? A profissão, você diz, eu sou fulano, sou dentista, eu sou fulano, sou comerciante, eu sou fulano, sou advogado, sou fulano, sou balconista, sou secretário, sou fulano, sou recepcionista. Como você se apresenta? É isso que te vem à cabeça? Profissão? Isso é relevante o suficiente para você incluir na sua apresentação? Ou será que você prefere se apresentar pelo lugar de onde você vem? Eu sou fulano, ou fulana, um brasileiro, sou carioca, sou paulistano. Estou falando tudo masculino porque, sendo eu, nesta vida homem, é o que me vem mais facilmente. Tem gente que se apresenta pelos seus gostos. Eu sou fulano, um cinéfilo. Sou fulano, amante das artes. Sou fulano, apaixonado pelo time de futebol, de vôlei, pelo atletismo, por alguma coisa, algum desses tipos de atividades cotidianas. Eu sou alguém que, talvez eu possa me definir por os meus lazeres, né? Eu sou um leitor inveterado, né? Eu sou um estudante, eu sou um apaixonado pela educação, ou pela astronomia, ou por qualquer outra área de interesse. Isso é comum hoje em dia. A gente pensa, especialmente nas redes sociais, a gente pensa logo em como eu vou me anunciar, como eu vou me fazer fiel ao que eu sou, mas também, muitas vezes, que eu me mostre de uma forma que seja agradável aos outros, né? Tudo isso faz parte da imagem que a gente apresenta ao mundo, aquilo que a gente mostra sobre nós. É o que, em latim, se costumava chamar de persona, né? Significa máscara, rigor. Né? Os psicólogos também usam essa expressão. É a nossa máscara. Não é tudo que a gente é, naturalmente. Nós somos muito mais do que nossa profissão, nós somos mais do que nossos gostos, mas a gente gosta de se definir, né? Com essas coisas, muitas vezes. Umas com mais ênfase, outras com menos. E muitas vezes essas coisas são importantes da maneira como a gente se vê. Né? Eu, por exemplo, sou professor. Mas antes de ser professor, talvez o meu gosto mais consistente ao longo da vida é de gostar de livros. Então é comum que eu me apresente nesses perfis, às vezes eu acabe gostando mais de falar com pessoas sobre esse tipo de assunto, ou coisas correlatas a isso. Mas o exercício de imaginação não é a gente pensar em quem nós somos ou como nós nos apresentamos. O exercício vem agora, que é o seguinte: ok, eu costumo me apresentar dessa ou daquela forma, eu gosto disso, daquilo, eu exerço tal atividade, eu tenho tais preferências, eu sou assim assado. Agora vamos pensar o seguinte: se você tivesse nascido em outro lugar, vou dar um exemplo apenas. Se você tivesse nascido na Arábia Saudita ou na Nigéria, um país bem longe daqui do Brasil, né? Eu estou supondo que você seja brasileiro e não natural, já árabe e nigeriano, né? Mas imagine qualquer outro país bem distante, bem diferente para você. Quantas dessas coisas que a gente usa para se definir e para nos apresentarmos, a gente ainda teria? Você teria, será, talvez, a mesma profissão? Pode ser, né? Mais fácil. Será que você teria os mesmos gostos? Será que na Nigéria, por exemplo,
o pessoal que hoje no Brasil gosta de forró e música sertaneja conseguiria ouvir as mesmas coisas? Desenvolver o mesmo prazer por esse hábito musical, né, esse estilo musical? Será? Será que de repente você teria, né, nesse outro contexto imaginário, você teria talvez a mesma oportunidade de estudo, de instrução? Talvez você pudesse ter mais até. Talvez você pudesse ter menos. Depende, né? Certamente você não teria a mesma família, imagino. Se você não teria a mesma família, talvez a sua educação familiar, né, os valores que você absorveria também não fossem exatamente os mesmos. Seus hábitos culturais seriam diferentes. Vamos levar mais ainda, mais além, né, esse exercício. E se além de ter nascido em outro lugar, né, outra sociedade, você tivesse nascido com o sexo oposto ao seu, sexo biológico, né, obviamente. Se você é homem hoje, você tivesse nascido mulher lá, ou vice-versa. Será que sua vida teria sido diferente em alguma coisa? Sim, não, não sei. Eu não posso saber as respostas, mas estou te dando tempo para pensar. Mas a pergunta que vem é o seguinte: se todas essas circunstâncias tivessem sido diferentes, nascido em outro país, de outra cultura, tendo que lidar com outras ofertas, né, de opções culturais, outras ofertas de gostos, né, outra família, até outro sexo, você ainda seria você? Se apresentaria da mesma forma que hoje? Certamente que não. Mas então, que outro tipo de pessoa seria você nesse outro ambiente, nessa outra situação de vida? São circunstanciais, mas o quanto elas dizem sobre nós? Bom, seja qual for sua resposta, se você acha que você ainda seria você, ou talvez você acha que você não seria você, você seria algum outro tipo de pessoa, né? O fato é que o Espiritismo tem uma notícia para você, aliás, para todos nós. Isso já aconteceu. Você já nasceu em outro lugar, você já teve um sexo diferente do que você tem hoje, você já teve outra família, já foi educado em outra cultura, já recebeu outros valores, já teve níveis de escolaridade, né, ou de instrução formal diferentes do que você tem hoje, já teve, naturalmente, aparência bem diferente, pode ter tido experiências em outras, não apenas outros povos, né, mas tido outras aparências físicas, né, ter tido outro fenótipo, ora mais alto, ora mais baixo, ora branco, ora negro, ora indígena, ora amarelo. Você já falou certamente línguas bem diferentes da que fala hoje, deve ter tido não, certamente teve, né, uma religião diferente da que você tem hoje, torceu por, não vou dizer times esportivos no sentido que a gente tem, mas você deve ter tido outros grupos, né, com os quais se identificava e que são diferentes dos que tem hoje. Enfim, você já teve outra identidade. Todos nós tivemos. Então, repito a pergunta inicial: quem é você? Porque a pessoa
que a gente descreve hoje quando nos apresentamos, não é que ela seja nós apenas. É a pessoa que nós estamos sendo. É como se fosse o personagem que nós estamos representando no teatro. Mas uma coisa é o ator, outra coisa é o personagem. O ator vai encarnar aquele personagem, vai dar o melhor de si, né? Pode ser, tem atores até que se empolgam muito no personagem e meio que dão um clique na sua cabeça, sintonizam aquilo e às vezes tem uma certa dificuldade de desconectar dele. Né? Isso é comum. E certos atores costumam falar disso, né? Que é difícil se desligar da emoção, da experiência que é viver aquele personagem por um tempo. Mas depois eles voltam ao normal. Né? Voltam a ser quem são. Mas que tipo de ator nós somos? Quem nós somos nesse teatro? Vamos, metafórico, né? Teatro é só uma maneira de falar. Quem somos nós? Nós não somos o nosso sexo. Nós não somos nossa nacionalidade. Nós não somos os nossos gostos. Nós não somos a nossa aparência, nós não somos a nossa profissão. Todas essas coisas fazem parte da nossa vida e nos influenciam, mas nós não nos reduzimos a elas, porque afinal temos essas circunstâncias hoje, mas ontem tínhamos outras e amanhã teremos outras ainda mais diferentes. Então, quem somos nós? Para continuar o nosso exercício, vale lembrar, vamos fazer um pouquinho mais, né? Vamos olhar um outro aspecto. Se nós tivéssemos a chance de acompanhar alguma pessoa com quem nos importamos muito, uma pessoa que amamos, passando por esse processo, né, de renascer num outro corpo, uma outra circunstância, desenvolvendo outros hábitos, tendo um outro nome, né, uma outra circunstância de vida, será que nós amaríamos menos por isso? Ou nós olharemos para ela e, apesar de toda modificação, né, todas essas camadas de mudança, nós ainda conseguiríamos olhar para ela e reconhecer aquele ente que nos é querido. Porque é assim que nossos amigos espirituais olham para nós. É assim que Deus olha para nós. Não como o Joãozinho ou a Mariazinha, que são os papéis, as pessoas que nós estamos exercendo hoje. Né? Mas isso é temporário. Mas como esse mesmo ser, esse mesmo espírito, essa mesma entidade, que hoje é o Joãozinho, a Mariazinha, mas no passado pode ter sido o Mustafa, pode ter sido o Birajara, pode ter sido a Charlotte, pode ter sido o Satoshi, e por aí vai. Esse mesmo ser que teve todas essas experiências, que viveu todas essas vidas, que amou, que às vezes odiou, que sofreu, que se alegrou, que passou por tantos lugares, teve tantas fés, sobreviveu a tantas mortes e voltou em tantos nascimentos, esteve em tantas famílias. Esse mesmo ser ainda tem, né, a sua família espiritual, ainda tem os espíritos que o acompanham, que zelam por ele, que muitas vezes estiveram com ele aqui na Terra, em diversas dessas experiências, e hoje, quando ele está por um tempo apenas, momentaneamente, vivendo uma outra personalidade, eles ainda estão com ele ali, porque eles conseguem ver.
o conjunto. Claro, então, olhando do prisma do desencarnado, que consegue acompanhar essa experiência ao longo do tempo, né? Consegue perceber isso. Quando a gente está aqui, a gente esquece essas experiências. Mas, ao esquecer, nós não as perdemos. E aí está a beleza da reencarnação, tal como o Espiritismo a entende e a apresenta. Nós não perdemos essa herança. O espírita, perdão, o ser espiritual, não perde nada. Mas ao estar na matéria, ele apenas esquece. Esquece para que ele possa começar de novo, temporariamente, para que ele possa, por mais um tempo, ficar aberto a novas experiências, para que ele possa estar aberto a adquirir novos hábitos, espera-se que melhores que os anteriores, para que ele possa estar aberto a reaprender as coisas do básico e, de repente, ter um entendimento maior, para que ele possa ter um momento de descanso nas suas lembranças e memórias, para se reconstruir, para reaprender, para se permitir explorar novos caminhos que talvez antes ele não tivesse muita facilidade de explorar, porque estaria apegado, né, talvez a lembranças ruins, a traumas, a medos. Quando a gente vem para cá, a gente meio que se esquece de si mesmo. Claro, não completamente. As experiências que nós tivemos ainda nos acompanham. É possível mesmo, é até comum que certas pessoas tenham certas tendências gerais, né, ao longo de várias vidas. Uma pessoa que gosta de cuidar dos outros pode manifestar isso em várias vidas seguidas. Pessoas que gostam mais de estudar podem ter isso também em várias vidas seguidas. Pessoas que gostam de lutar, né, ou de trabalhar com o corpo, podem também fazer isso por várias vezes. A questão é que esse ser que elas são vai se reconstruindo e reconstruindo continuamente. E aí o Espiritismo nos ensina que tem toda a diferença. Mais do que apenas reencarnar, a gente vai melhorando aos poucos a cada experiência. A gente vai batendo com muita cabeça, vai fazendo tentativas e erros, às vezes comete erros mais sérios, mas sempre temos a chance de recuperar o tempo perdido de alguma forma, de reparar o que fizemos de errado e aprender aquilo que ainda não tivemos oportunidade de assimilar, ou se tivemos, não soubemos aproveitar. É uma visão muito otimista, mas ao mesmo tempo é uma visão também muito de longo alcance. Aquilo que nós somos hoje, que nós estamos manifestando aqui, isso que a gente se enxerga sendo, não é tudo que a gente é. Dentro de nós tem um patrimônio de memórias, de aprendizados, de informações que, enquanto a gente está aqui, nós não temos ideia do quão grande é. Isso é particularmente útil quando a gente está naqueles momentos de tristeza, de abatimento, em que está se achando assim, o último dos mortais. Aqueles momentos em que temos crises de confiança, em que tendemos a ouvir o canto da sereia da autodesvalorização, em que a gente só consegue enxergar em si, né, ou as coisas ruins. Nesse momento, lembremos de que essas crises, elas são passageiras e nós não somos só o que estamos manifestando aqui. Ninguém é só o seu lado ruim, nem mesmo se a gente considerar só essa vida. Todo mundo, até o pior dos criminosos, tem momentos de generosidade, momentos de afeto, momentos de outra coisa para além daquilo que consideramos negativo. E se a gente olhar ao longo de várias vidas, mais ainda. Né? Nós já tivemos, todos nós, nossos momentos de, como é que eu vou dizer, de maior percepção, já tivemos momentos de certo brilhantismo, tivemos momentos de sucesso, tivemos momentos de fracasso, aprendemos coisas que hoje esquecemos, né?
Tem pessoas que não sabem diferenciar um dó de um ré, num pianinho de brinquedo, mas já podem ter sido musicistas no passado. Tem pessoas que hoje não tiveram oportunidade de estudar ou estudar um pouco, tem só as primeiras noções. Então, muitas vezes não se espera, né, que elas estejam escrevendo grandes romances. Há exceções, mas geralmente não. Mas elas podem já ter tido esse talento no passado, apenas não está sendo usado hoje. As circunstâncias podem não ter favorecido o exercício desse talento hoje, porque o planejamento de vida desse espírito demanda outra coisa. Para citar um exemplo, né, vamos imaginar que uma pessoa que tenha sido um grande artista e que durante essa vivência como artista tenha conseguido muita fama, mas isso tenha lhe subido a cabeça. E aí, ao desencarnar, passa-se um tempo, encarna, volta, e como gosta de música, vai de novo para isso. Mais uma vez, tendo talento, né, e já a experiência anterior, aquilo é mais fácil, mais uma vez, se deixa levar. Pode ser que na próxima, essa mesma pessoa não tenha mais a chance de estudar música, mesmo que tenha a predisposição. Porque pode ser que ali ela tenha que exercitar outro tipo de vivência. Talvez a vivência da humildade, talvez a vivência da modéstia. Né? Então, todos nós temos um tesouro de experiência dentro de nós. Experiências como essa que nós estamos vivendo hoje, em diferentes circunstâncias. Provavelmente já passamos por experiências bastante diversas. Fomos homens, já fomos mulheres. Podemos ter vivido, dependendo da sociedade que estávamos da época, tido gêneros que hoje nem reconhecemos na nossa cultura. Podemos ter sido ricos, ter sido pobres, ter feito parte de alguma classe intermediária. Podemos ter sido camponeses vivendo numa choupana na Mesopotâmia. Podemos ter sido governantes. Podemos ter sido tanta coisa. E tudo isso faz parte desse patrimônio. Mas nada disso resume tudo que nós somos. Nós somos espíritos. Essas experiências, esse tesouro, né? Tantas experiências que foram agradáveis quanto as que não foram. Tantas que foram positivas quanto as que não foram, mas servem de experiência. Tudo isso nos influencia, nos ajudando a nos construirmos. Mas nós não somos só isso, porque estamos continuamente crescendo, aprendendo, construindo o nosso caminho. Não é uma questão de sermos apenas a soma das partes, porque essas partes não acabam nunca. A cada dia é uma nova chance, a cada dia nós temos mais uma oportunidade de aprendizado. Às vezes pode ser uma coisa mínima no cotidiano, mas a gente nunca sabe quando podemos ter um grande estalo, um insight, uma reflexão e percebemos, nunca tinha pensado nisso, mas isso é uma boa ideia. Nós somos sempre essa estrada que está constantemente sendo feita e refeita. E às vezes muda de direção, mas ela nunca termina. Mas ela tem uma direção geral, né? Uma direção, um ponto cardeal que ela segue. Às vezes dá uma curva mais para a esquerda, às vezes mais para a direita, às vezes dá uma circulada, uma enrolada, mas tem uma direção geral, né? Um ponto cardeal que ela segue, que é a perfeição. E aí, né, a visão espírita é tão otimista. Primeiro, porque nos indica que nós temos a chance de recomeçar. Segundo, porque nós não estamos sozinhos nisso. Nós temos espíritos que nos ajudam, que nos acompanham, que nos orientam dentro de suas possibilidades, sem tomar as decisões que cabe a nós tomar, sem interferirem no nosso livre-arbítrio, mas que nos ajudam de muitas formas sem que a gente nem desconfie enquanto estamos aqui. E também quando a gente desencarna. Mas também porque a doutrina nos ensina que todos nós estamos melhorando e melhorando. Uns mais rapidamente, outros com mais lentidão,
uns evitando erros muito clamorosos, outros, infelizmente, se deixando levar de vez em quando, mas todos estamos melhorando. Cada um de nós já foi muito mais ignorante do que é. E será ainda muito mais esclarecido e saberá muito mais coisas do que sabe hoje. O que significa, na verdade, que hoje nós somos, como espíritos, o melhor que nós já fomos. O hoje, como espírito, significa que nós temos um patrimônio maior de experiências e habilidades acumuladas do que já tivemos antes. Ah, mas ainda nos falta tanto. Sem dúvida, nos falta muito, porque estamos na Terra e aqui nós temos limitações de várias maneiras. Os espíritos que precisam estar na Terra não são os espíritos mais avançados. Mas é como na escola. A gente não espera que um aluno do primeiro segmento do fundamental, né, do que se chamava antigamente de primário, a gente não espera que ele resolva equações muito sofisticadas. Ele vai ter que dar conta das 4 operações, da ortografia básica, daquilo que está no nível dele. E está tudo bem. Um dia ele vai chegar ao nível das grandes equações, quando chegar a hora. Mas é passo a passo, é uma construção contínua. Bom, e sabendo disso, então, tomemos cuidado com a autodesvalorização. Nós somos mais do que a gente mesmo imagina. Não esqueçamos disso. E também tem um outro ensino que a gente pode tirar disso. Já que todos nós mudamos de circunstâncias, mas não somos apenas as nossas circunstâncias. Quando nós nos relacionamos com os outros, o que a gente vê? O que nós vemos? Certamente nós vemos primeiro a aparência, né, o corpo, o físico, mas a gente vê também posição social, a gente vê também posição cultural, né? Quando a gente olha para um artista, intelectual, a gente vê prestígio, status social, não é assim? Nós vemos questões econômicas, nós podemos ver nacionalidade, religião, time de futebol, a gente pode ver vários rótulos que as pessoas usam, né, as identidades que elas têm. Ok, normal. Faz parte do reconhecimento, saber ler o mundo. Mas elas também não são só isso. Não esqueçamos disso. E isso é importante, porque muitas vezes coisas que nós achamos que são parte de nós, que são parte da nossa natureza, são apenas os condicionamentos das circunstâncias em que estamos hoje. Quem está, voltando ao nosso exemplo, quem está na Arábia, dificilmente vai ter a chance de gostar de forró ou de samba. Vai ter outras opções, vai ter outras coisas. As oportunidades de vida que são dadas, muitas vezes, em vários contextos sociais, em vários países, Afeganistão, agora que está no noticiário, por exemplo, as mulheres não são as mesmas que são dadas aos homens. As oportunidades de estudo e de cultivo de gostos e habilidades que uma pessoa que tem uma renda mais baixa tem, normalmente, não são as mesmas daquele que tem uma renda mais alta. São experiências diferentes. Mas nenhum deles, ou nenhum de nós, é apenas a sua classe, os seus gostos, as suas experiências, ou mesmo o seu corpo. E aí está o desafio. Se nós não somos essas coisas, embora estejamos usando tudo isso hoje, o que nós somos? Quando a gente olha para outra pessoa, o que a gente vê? Digo isso porque às vezes nós naturalizamos muitas coisas, desenvolvemos muitos preconceitos que nós nem percebemos como preconceitos. Ah, fulano tem um gosto muito refinado, muito artístico. Ele gosta de ouvir música clássica. Ok. Mas se ele vivesse numa outra classe social, ele teria o mesmo acesso? Ele teria a chance de descobrir que gosta de Mozart ou Beethoven? A fulano é uma pessoa
muito respeitável, porque tem o cargo X, porque ele vem da família tal. Nós ainda o acharíamos respeitável se ele viesse de uma família mais humilde e não tivesse o cargo X, ou viesse a perdê-lo. Nós acharíamos tão incríveis assim certas manifestações, ostentações de cultura, se nós não tivéssemos como reconhecê-las, ou vivêssemos num lugar onde elas não existissem? Será que uma pessoa que vive numa cultura muito diferente da nossa vai ter a mesma reverência por coisas que a gente acha fantásticas aqui no nosso país, nossa maneira de ver? Pergunto isso porque muitas vezes, sem perceber, a gente olha com muita reverência para aquilo que é visto como de uma classe mais alta, de um nível social mais alto, e tendemos a menosprezar o que vem de um nível social mais baixo. Mas é por causa das coisas em si, ou será por causa da origem social que a gente percebe nelas? Para citar um exemplo histórico, sou professor de história, então tem vários exemplos assim. Né? Hoje em dia, muitas pessoas, inclusive pessoas de classe alta, né, muito cultas, gostam de samba. Um século atrás, samba era considerado uma coisa meio marginal, era mal visto. Nos Estados Unidos, vou citar um exemplo de outro país, jazz, que hoje é visto como uma coisa muito sofisticada, né? Uma coisa associada até a um padrão educacional mais alto. Não é todo mundo que gosta de jazz, mas são pessoas que tiveram acesso a uma instrução maior. Hoje no Brasil, né? O jazz também era como o samba discriminado, menosprezado. O que a gente menospreza hoje? Qual seria o jazz ou samba da nossa época? E aquilo que a gente reputa melhor porque é melhor mesmo, porque a gente entende quão melhor aquilo é, a gente sabe realmente apreciar e sabe justificar isso, ou porque a gente acha que está associado a uma classe mais alta e por isso a gente não pensa, não questiona que aquilo é melhor, tal coisa é pior. Os padrões que a gente tem, né, visões que a gente tem de outros povos, visões que a gente tem sobre os papéis sociais que cabem a cada um. Será que é isso mesmo? Ou são apenas a maneira como todo mundo pensa, a gente absorveu e não para pensar nisso. Então, quando a gente olha o outro, o que a gente vê? Você vê um irmão, um ser igual em dignidade, merecedor do mesmo respeito que você, ou você vê esses rótulos, esses sinais que todos nós ostentamos na vida social, mas que são circunstanciais, são transitórios. O que é, então, olhar para alguém pelo aquilo que ele é, pela sua essência espiritual? E se a gente conseguir se convencer de que é preciso olhar para as pessoas assim, vendo espíritos e não apenas as circunstâncias transitórias que elas trazem, o que isso muda para a gente? O que isso implica para nós? Allan Kardec, quando começou as suas pesquisas, que redundariam depois na codificação do Espiritismo, ele percebeu o que isso representava, as consequências importantíssimas, né, altamente impactantes, que a percepção disso significava. A percepção de que somos espíritos imortais em experiências transitórias na Terra e que se repetem. O que significa que todos os nossos preconceitos, muitas das nossas convenções, são apenas isso, preconceitos e convenções. O rei não tem um valor intrínseco maior que um camponês. Não está na pessoa dele, no indivíduo, porque esse indivíduo, se renascer amanhã na família do camponês, não vai ter mais o manto, não vai ter mais as pessoas se reverenciando, não vai ter mais a riqueza, o poder, ele só vai ter ele mesmo. Isso muda o valor dele como espírito? Não. Olha só. Não. O impacto que isso tem. E a gente poderia ficar horas e horas, horas e dias falando aqui sobre todas as consequências que isso tem ou pode ter na nossa vida social. Mas por hora, fiquemos só nessas.
né? Reconhecer a transitoriedade das nossas circunstâncias. Como nós não nos reduzimos a isso como espíritos, e que, portanto, devemos fazer uso dessas coisas, das oportunidades que nos são dadas. Não estamos aqui na Terra por acaso, não nascemos onde nascemos, quando nascemos e perto de quem nascemos por acaso. São oportunidades de aprendizado. A gente tem que descobrir como extrair o melhor dessas ofertas, dessas oportunidades que estamos tendo. Mas não devemos esquecer de que uma coisa são as ferramentas que são postas na nossa vida. Outra coisa somos nós mesmos. E isso vale para a maneira como olhamos para os nossos semelhantes. Atentemos, sim, para os rótulos que todo mundo diz, porque a nossa vida da sociedade depende disso. Né? Isso é normal, a gente se relaciona com os semelhantes usando as nossas personas, mas tenhamos sempre em mente de que não somos apenas essas personas, elas são apenas uma parte do que a gente é ou está sendo. Elas são também temporárias. Como dizia Buda, né? Cuidado com a ilusão de Maya. A ilusão faz que a gente acredite que esses rótulos, essas coisas transitórias, elas são permanentes, que elas são as reais. E a gente fica atribuindo valor às pessoas e às circunstâncias, achando que aquilo que parece muito valioso, que é muito reverenciado, que necessariamente aquilo é assim mesmo, por si. Não é. São ferramentas diferentes. O camponês e o rei têm a mesma missão de vida, que é tirar o melhor que podem das circunstâncias que estão vivenciando hoje. E eles também têm, já que eles são iguais em essência, como espíritos, eles têm também compromissos morais uns com os outros, um com o outro, né? O rei não é intrinsecamente melhor que o camponês e vice-versa. São espíritos em experiências diferentes e respeito ao mínimo que eles devem ter um pelo outro. É o que Cristo nos ensinou, é o que o Espiritismo nos ensina. Como é que a gente vai conseguir viver sabendo que, no fundo, todos somos espíritos em evolução, compartilhando uma mesma jornada, cada um no seu local, né? Cada um no seu posicionamento atual, diferente, mas todos estamos precisando evoluir no mesmo mundo que não é tão elevado assim, né? Então pensemos nisso, no que isso diz sobre nós, no que isso diz sobre o mundo em que estamos, e aprendamos a refletir de vez em quando para tentar ver além das aparências, ver além dos rótulos, ver além das circunstâncias, porque ali por trás das aparências é que estará a realidade do espírito, que é aquela que a gente deve buscar, né? Então, isso significa também, para usar uma expressão de Jesus, né? Estejamos no mundo, mas não sejamos do mundo, no sentido de entendermos que estamos aqui por um tempo, a trabalho, né? Em missão. Mas a nossa verdadeira natureza é mais ampla do que isso. Nossa verdadeira pátria está em outro lugar. E para que possamos voltar bem e vivenciar bem essa parte da nossa vida na pátria espiritual, no mundo espiritual, que é o nosso mundo de origem, a gente deve tentar vivenciar o melhor aqui, neste mundo, mas sabendo onde está realmente a raiz da nossa raiz, para voltar ao poema do Rumi, onde está realmente o nosso verdadeiro chão, e não é a matéria. Então é isso, meus amigos, essa é a reflexão que eu queria passar hoje. Agradeço a vocês pela paciência, pela compreensão, e vou encerrar com uma prece também. Deus Pai, guia-nos sempre, auxilia-nos a irmos além daquilo que já trouxemos, que possamos fazer com que esta vida seja um passo a mais em nossa jornada rumo à perfeição. Que possamos olhar para as circunstâncias que nos encontraram aqui na Terra com um olhar de gratidão, como o estudante que olha para os livros que vão ensinar a ele as lições que precisa aprender. Que possamos olhar para aqueles que compartilham a nossa jornada conosco
como companheiros de trabalho, de luta, de aprendizado, dignos de respeito, dignos, às vezes, da nossa compaixão, como nós somos, das deles também. E que possamos todos, como irmãos, nos ajudarmos o máximo possível, para que possamos um dia olharmos um para o outro com o amor verdadeiro, o amor fraternal que Jesus veio nos ensinar a cultivar. Obrigado por tudo, Senhor, e que a tua paz nos acompanhe. Graças a Deus.